Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes, esse é o nosso vídeo para a semana de 18 a 22 de agosto de 2014, ok? Várias oportunidades podem se apresentar ao longo da semana que vem. Hoje é sábado, mais precisamente às 6h20 da tarde, no horário de Brasília. E, bom, espero que você goste desse vídeo, uma vez que várias oportunidades podem acontecer ao longo dessa semana, e o objetivo desse vídeo, logicamente, é te mostrar aí como que você pode estar, de uma certa forma, aproveitando essas oportunidades dentro do seu próprio trading system, dentro da forma como você já negocia, ok? Esse tipo de análise que é feito aos finais de semana é chamado de mapeamento, e é nada mais nada menos do que marcar ponto de suporte e resistência, o que eu chamo de pontos de interesse, que é onde pode acontecer o mercado dar alguma oportunidade, certo? Não é interessante negociar contra esses pontos. Então imaginamos que nós temos uma resistência e você entrar comprado contra uma resistência antes que ela seja rompida, ok? Então mais ou menos aí essa forma como você deveria, ou seria interessante, utilizar essas análises e utilizar o sistema do mapeamento. Antes de continuar, antes de começar a falar das análises, se você não é inscrito no canal de análises Diário FX Online, clique no botão agora, inscreva-se. Todas as semanas é feito um vídeo parecido com esse, de meia hora mais ou menos, onde eu falo dos principais pares, das principais oportunidades que estão para acontecer no mercado. E se você estiver inscrito no canal, você não perde nenhum desses vídeos, ok? Conforme você vai ver, primeiramente que o principal objetivo desses vídeos é educacional, é mostrar para você como fazer esse mapeamento, como identificar pontos de suporte, resistência, os pontos de interesse. Mas como você vai ver, esses vídeos grátis de meia hora que eu coloco aqui são extremamente úteis para você que pretende negociar de uma forma simples, clara e objetiva, utilizando Price Action, ok? Price Action, caso você seja novo e não conheça o termo, Price Action quer dizer exatamente a ação do preço, ok? Em português, a ação do preço. Vocês podem ver que eu só utilizo um indicador. O pessoal às vezes me pergunta para que eu utilizo o indicador aqui embaixo, que é o estocástico. O estocástico é utilizado para encontrar divergências no mercado, ok? Divergência é um método bastante interessante, muito legal, que dá muitas oportunidades todas as semanas, mas não é muito o objetivo desse vídeo, até porque o assunto é bastante extenso. Mas o meu gráfico é absolutamente limpo. A gente pode ver aqui, o que eu vejo é o preço. Nos períodos menores, nós temos as médias móveis, que mostra para a gente tendências, principalmente. Inclusive existe um capítulo de um curso que eu fiz totalmente voltado para médias móveis, onde eu explico como identificar tendências dentro do mercado utilizando essas três médias, ok? Então é bastante limpo, é bastante clean o gráfico, não tem nada de nenhum indicador muito diferente. Tem alguns indicadores aqui que me dão informações importantes a respeito do mercado, mas de forma alguma me mostram ou tomam uma decisão por mim, certo? A decisão é totalmente 100% sobre minha responsabilidade, baseada na ação do preço. Se você quiser aprender a negociar dessa forma, na descrição desse vídeo também tem o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online, onde você pode estar recebendo o capítulo 1 desse curso totalmente gratuito, e você vai ter uma ideia bastante legal de como negociar o mercado de uma forma bastante clara e objetiva, certo? Bom, sem mais demoras, vamos começar então com o Euro USD. Ponto de suporte e resistência para essa semana. Bom, aqui no gráfico diário nós temos esse ponto que aqui foi suporte, aqui atrás foi suporte, e aqui já está funcionando como suporte novamente. No gráfico diário, vamos aumentar um pouco, nós temos essa linha de tendência de queda, unindo esses dois pontos, está um pouco perto aí, mas o que realmente interessa para a gente nesse exato momento é a situação que está acontecendo no gráfico de 4 horas, uma vez que nós temos aqui um triângulo, certo? Deixa eu trocar a cor aqui para não ficar muito parecido. Vamos colocar um azul. Nós temos aí uma triangulação. Isso mostra para a gente indecisão, e esses são os pontos principais de interesse. A partir dessas duas linhas que eu marquei,
a partir daí que eu quero procurar por oportunidade de compra ou de venda, ok? Então deixa eu marcar aqui com o meu quadradinho. Aqui é um ponto de interesse e aqui também é um ponto de interesse. Ao longo dessa semana que está para começar, de 18 a 22, o que eu espero é que aconteça o rompimento, seja da resistência ou seja do suporte desse triângulo no gráfico de 4 horas, ok? Nós temos GBP/USD no gráfico diário. Nós temos essa zona de suporte. Vou falar um pouco aqui a respeito da derrapagem, enfim, tem vários termos que se usa para isso. Imaginamos que você venha com um carro a 100 km por hora, certo? Você vem vindo com o carro e você precisa frear. No momento que você pisa no freio, você leva alguns segundos para parar o carro, para zerar a velocidade. Ou seja, não é no exato momento em que você pisa no freio que acontece a freagem, ou seja, que o carro para totalmente. Não é dessa forma, ok? Porque existe uma força que estava predominante antes, que estava empurrando o seu carro para frente, e portanto, na hora que você freia, se você freia aqui, você leva mais alguns metros até que o carro consiga parar efetivamente. Bom, exatamente a mesma coisa acontece dentro do mercado, ok? Quando existe uma força vendedora, uma força compradora muito grande, como aqui é o caso do GBP/USD, que empurrou o preço para baixo de forma bastante significativa, e ele começa a frear porque ele viu um obstáculo, por exemplo, aqui comparando, seria essa zona de suporte, ele não freia imediatamente, ok? A gente pode ver que ele atacou aqui a zona de suporte e depois deu essa freadinha. Nós ainda não sabemos se o mercado vai respeitar essa zona de suporte ou se ele vai romper. Não existe como nós sabermos isso agora, até porque não é a nossa função, enfim, tentar adivinhar o que o mercado vai fazer, certo? Mas o que sim nós sabemos é que existe uma maior probabilidade que o mercado comece a subir a partir desse ponto. Aí você pode dizer, puxa vida, mas o mercado passou, o nível aqui era um pouco mais para cima. Exatamente o que eu estou dizendo a respeito da derrapagem, ok? O mercado ganhou força caindo e quando ele freou, pois ele deu uma freadinha e demorou um pouco mais e ele passou um pouquinho da zona de suporte. Isso é extremamente normal e isso aqui geralmente é chamado de falso rompimento, quando nós temos. Ainda não temos como saber se vai ser um falso rompimento ou não. De qualquer forma, essa zona aqui onde o GBP/USD está nesse momento é muito interessante e a partir daí eu quero procurar por oportunidades ao longo da semana que vem, ok? Bom, outro que nós temos, o USD CHF, temos essa linha de tendência de alta, o preço chegou um pouco próximo, temos essa antiga resistência que agora pode vir a funcionar como suporte, aqui foi resistência, aqui foi suporte. Bom, exatamente onde o preço está agora é uma zona de interesse bastante importante. Vou marcar aqui com um triângulo. Toda essa zona marcada entre a linha horizontal e a linha de tendência de alta, toda essa zona aqui é uma zona de suporte. Caso o preço consiga romper, é provável que ele venha buscar essa zona aqui embaixo e talvez até mesmo essa zona aqui. Se o mercado começar a retrair, então ele pode buscar novos topos de fundos cada vez mais altos, ok? O SDJPY, temos lateralidade total nesse par, não me sinto muito confortável negociando esse tipo de situação. Deixa eu marcar aqui. Aí, aqui nós temos lateralidade, isso aqui é conhecido como range ou canal lateral, e a ponto principal de interesse está na máxima e na mínima desse canal, ok? Portanto, preste atenção quando o preço tocar lá em cima ou quando tocar aqui embaixo, uma vez que as melhores oportunidades, acredito eu, que acontecerão próximos a esses níveis. Nós temos o USD-CAD, aqui temos uma resistência, exatamente de onde o preço saiu agora. Foi falado desse ponto de interesse no canal de análise diário FX Online, ok? E temos aqui esse ponto de suporte. Bom, a tendência principal, aqui, se nós tirarmos um pouco aqui, a gente pode ver como é de alta. O mercado tem feito topos e fundos cada vez mais altos, deu uma retração e agora pode ser que ele continue subindo. Nesse processo, ele rompeu essa linha de tendência de queda, ok? E o que eu espero praticamente é que
que em algum momento da próxima semana, ou talvez em algum momento no futuro, ou da outra semana ainda talvez, ele acabe rompendo essa máxima. Portanto, esse é o ponto principal de interesse para essa semana que está para começar. Ao DUSD, nós temos aqui uma zona de suporte bastante interessante. Deixa eu tirar um pouco aqui o zoom. Temos uma linha de tendência de queda unindo esse topo. Ok? Ponto principal de interesse, exatamente onde o preço está agora. Nós temos outro ponto um pouco de menor importância, que é essa zona aqui, que funcionou como suporte várias vezes e pode vir a funcionar como resistência. Deixa eu mostrar. Aqui foi suporte, aqui foi suporte, suporte, e aqui pode vir a funcionar como resistência. Ok? Então, exatamente toda essa zona aí é uma zona de interesse, mas mais especificamente essa zona que pode vir a funcionar como resistência. Euro GBP, nós tínhamos essa linha de tendência de queda, unindo esses dois pontos. Nós tivemos rompimento dessa linha de tendência de queda. O mercado começou a fazer topos, já começou a fazer topos de fundos mais altos. Foi falado dessa possível oportunidade aqui no canal de análise ao longo dessa semana. Deixa eu tirar um pouco. O mercado caiu de forma bastante interessante e agora é muito provável que ele comece o movimento de alta. Temos tendência de alta em H4, a gente pode ver, e eu diria que o ponto principal de interesse, ou a ideia principal para essa semana, é que o mercado muito provavelmente vai continuar fazendo topos de fundos cada vez mais altos. Ok? Então, prepare-se e talvez seja interessante procurar por possíveis oportunidades de compra no Euro GBP. Nós também temos Euro AUD, que nós temos essa linha de tendência de queda, esse aqui é o ponto principal de interesse, e em H4 nós temos essa outra linha de tendência de alta. Caso o preço consiga romper essa linha de tendência de alta, que eu vou marcar aqui para vocês, essa aqui, é provável que ele continue a tendência de queda. Okay? A tendência é de queda no Euro AUD. Ponto de interesse aqui no longo prazo, esse ponto aqui, por volta de 1.4050, 1.41 mais ou menos. E é provável que o preço busque essa zona de suporte antes de continuar subindo mais. Ou continuar caindo, certo? De qualquer forma, aqui o ponto principal no médio prazo é isso aí. Nós também temos Euro GBP, Euro JPY. O mercado começou a fazer uma tendência de queda, a gente pode ver como temos aqui uma tendência de queda, ok, no gráfico diário. Só uma coisa, esse indicador ele é gratuito, assim que você assina a newsletter, ok? Na descrição desse vídeo vai ter como você pode receber esse indicador juntamente com o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online. Bom, temos uma tendência de queda no Euro JPY. Deixa eu aumentar um pouquinho. A gente pode ver aqui, temos essa linha. O mercado deu um falso rompimento, passou um pouquinho para cima, mas ainda a tendência é de queda. Okay? No gráfico de 4 horas, para quem tem interesse em fazer operações mais curtas, essa linha de tendência é o ponto principal de referência para o Euro JPY. Deixa eu tirar. Nós temos aqui um canal de queda. E é basicamente isso, não tem nem muito o que dizer, está bastante simples, muito claro a situação nesse par. Depois de todo o movimento de alta, ele começou a retrair e é provável que dê muitos pips ao longo dos próximos meses. Nós também temos GBP-CHF, que tínhamos essa linha de tendência de alta. Esse aqui é o principal correlato do Euro-GBP. E nós tivemos o rompimento dessa linha e o mercado começou a cair de forma muito legal, muito interessante, dando aí belas oportunidades de venda no curto e médio prazo. Ok? Bom, é bastante provável que, ou existe uma probabilidade que esse nível aqui, na verdade esse nível aqui já foi embora, deixa eu tirar isso aqui. É bastante provável que ele continue caindo, talvez até buscar esse nível. Okay? De qualquer forma, no curto prazo a tendência é de queda e o que eu quero procurar a partir desse momento é oportunidades de venda nos períodos menores. Então talvez em H4 ou no próprio gráfico de 1 hora
se você colocar as médias de 30, de 50 e de 100 períodos, pode ser que se apresente alguma, ou você encontre alguma oportunidade, uma vez que essas médias tendem a funcionar como zona de suporte e resistência. Okay? A tendência é de queda no gráfico diário. No gráfico de 4 horas ele rompeu o canal, então é muito provável que ele continue caindo pelos próximos dias. Ok? O GBP/CHF. Nós temos CAD/JPY. Tínhamos essa linha de tendência de alta, aconteceu o rompimento, e agora formou-se essa linha de tendência de queda, unindo esses dois pontos aqui. Tivemos um rompimento, o mercado, enfim, ainda não decidiu exatamente o que fazer. De qualquer forma, aqui no gráfico diário, o que nós podemos ver é esse candle. Deixa eu mostrar para vocês. O candle de sexta-feira foi esse candle de indecisão. Ok? Então, preste bastante atenção. Esse tipo de candle ele é totalmente diferente dos candles anteriores. A gente pode ver que aquele está diferente dos demais candles, e ele mostra para a gente que o mercado não tem muita certeza do que fazer. Baseado nesse candle do gráfico diário, eu não tenho muito aí um trading plan muito bem definido para esse CAD/JPY. Eu vou esperar e ver o que o mercado vai fazer na segunda-feira. Ok? E de momento não tenho nada muito bem determinado com relação a isso, devido a que nem mesmo o mercado sabe ou está mostrando a indecisão a respeito desse par. Nós temos GBP/JPY. Nós tínhamos essa zona de resistência. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, ok? Nós tínhamos essa linha de tendência de alta e o mercado rompeu essa linha de tendência de alta, e é muito provável que o mercado continue caindo, talvez até esse nível e depois até esse nível aqui embaixo. De qualquer forma, a tendência é de queda no gráfico de 4 horas, e é possível que essa tendência continue, e é mais ou menos o que eu espero, devido a que nós tivemos um topo duplo no gráfico diário e o rompimento da linha de tendência de alta. Ok? Nós temos a UDNZD, foi falado desse par também. Essa aqui é uma zona de resistência, aqui foi resistência e aqui funciona como resistência. Ponto de interesse para essa semana, no gráfico de 4 horas, nós podemos traçar essa zona de suporte aqui embaixo. Ok? Então, se acontecer, ou caso venha acontecer o rompimento dessa zona de suporte, pode ser que dê oportunidade de venda, e se o mercado retrair, pode dar oportunidade de compra. Nós também temos a UDCAD. Bom, para esse par nós temos essa zona de resistência, que aqui funcionou como resistência, e aqui já funcionou como resistência também. Ok? Ponto principal de interesse no gráfico de 4 horas, essa linha aqui. Pode ser que aí nos dê oportunidade de compra ou de venda, certo? Deixa eu colocar no gráfico de 4 horas, de 1 hora. Aqui no gráfico diário dá para a gente ver perfeitamente essa linha. Aqui funcionou como resistência, resistência, e aqui é uma zona de suporte que pode vir a funcionar como suporte ou resistência, dependendo se acontecer o rompimento ou não. Ao DCHF, no gráfico diário, o que nós temos aqui é uma linha de tendência de alta meio preguiçosa, como eu costumo dizer. O mercado não está muito seguro. Nós temos essa aqui que é a linha externa, nós temos outras linhas. Lembrando que linha de tendência não é uma ciência exata, ok? Duas pessoas podem olhar para o mesmo gráfico e definir linhas de tendências com prioridades diferentes, ok? Eu procuro, tem dois critérios, na verdade. Tem gente que diz que a linha de tendência mais importante é a mais exterior, que está por mais para o lado de fora, ok? Nesse caso aqui seria essa que eu acabei, que está marcada aqui no gráfico. Nós temos uma outra linha de tendência que é essa aqui, que foi rompida. Nós temos essa aqui, que o mercado iniciou o rompimento, não sabemos ainda o que ele vai fazer. Aqui não podemos traçar ainda, uma vez que isso aqui não está determinado ainda se é um fundo ou não. Mas o fato é que numa linha de tendência, as pessoas diferentes podem determinar importância ou relevância para a mesma linha de uma forma completamente diferente. O outro critério
é a linha que está mais próxima do preço, até porque é essa que está mais perto de que aconteça uma reação, ok? Então, se o mercado, por exemplo, vamos dar uma olhada. Imaginamos, nós temos essa linha aqui de tendência de alta. É uma linha de tendência de alta? Com certeza é uma linha válida. Mas qual que é a relevância dessa linha de tendência de alta nesse momento? Nenhuma. O preço está longe da linha. Qual que é a linha que realmente pode causar algum impacto ou pode dar alguma oportunidade para a gente? Essa aqui, porque é a que está mais próxima do preço. O mercado acabou de ter uma reação com relação a essa linha, portanto, essa aqui, no meu ponto de vista, é a mais importante agora. Okay? Se o mercado continuar caindo, logicamente, essa linha de tendência passará a ter mais importância do que qualquer outra. Então, quando o mercado estiver mais ou menos por aqui, tiver para tocar nessa linha, pois essa aqui é a linha de maior importância. Ok? Então, não existe uma regra. Enfim, linha de tendência nós sabemos que é a união de dois topos ou de dois fundos. Tendo isso em consideração, pois tudo é uma linha de tendência. Okay? Aqui uma linha de tendência, aqui também pode ser uma linha. Mas o que realmente importa é qual é a importância dessa linha de tendência no mercado naquele exato momento. Nesse exato momento, o que eu vejo de importante aqui é essa linha. Ok? Ponto de interesse. Bom, no gráfico de 4 horas, pode ser que nós tenhamos algum tipo de reação, ou que o mercado reaja de uma forma a nos dar uma oportunidade de compra ou de venda, a partir desse ponto que eu acabei de marcar no gráfico diário. Ok? Bastante simples, não tem absolutamente nenhum segredo. O mais importante com relação a tudo isso que a gente está vendo é a interpretação que nós temos a respeito da informação que o mercado gera sobre si mesmo. Talvez você tenha se confundido. Algumas pessoas dizem: ah, mas eu não aguentei e eu comprei. Ou eu não aguentei e eu vendi. Ok? Bom, primeira coisa, o mercado não tem absolutamente nenhum controle sobre você. De forma alguma, de hipótese alguma. Certo? O mercado não é um gênio maligno que te controla. Para ser um trader bem sucedido, para atingir qualquer grau de sucesso e uma rentabilidade, que você possa se tornar um profissional dentro do mercado, você tem que estar em controle das suas emoções, das suas ações em absolutamente todos os minutos da sua vida. Ok? Enfim, isso para a vida, mas para o mercado, enquanto você estiver sentado na frente do computador analisando, você está no controle das suas próprias ações. Se você errou, enfim, você errou porque você errou. O mercado não te obrigou e não existe essa de eu não conseguir e eu acabei comprando. Se você acertou, meus parabéns. Procure repetir a fórmula ou a dose da próxima vez. Mas em qualquer situação a responsabilidade é única e exclusivamente sua. Absolutamente ninguém, nem o mercado, nem nada tem controle sobre as suas ações, sobre se você vai comprar ou se você vai vender. Certo? Uma vez que nós começamos a pensar dessa forma, que o mercado absolutamente não tem controle sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, isso coloca um peso nas nossas costas, uma vez que não existe absolutamente ninguém para nós culparmos. Se deu certo, ok, parabéns. Se não deu certo, aprenda a lição. Não existe ninguém para você jogar culpa. Ah, mas eu perdi dinheiro por causa que... Não existe nada disso. Ok? Se você perdeu dinheiro, pode ser que você tenha seguido o seu sistema da forma correta e mesmo assim o mercado foi contra e deu errado. Ok, parabéns pelo seu bom comportamento. Todavia não existe em quem jogar a culpa. Se você seguiu o seu sistema e deu certo, parabéns pelo seu bom comportamento e por ter dado certo. Ok? Uma vez que nós entendemos isso, que ninguém é responsável pelos nossos resultados dentro do mercado e nós tomamos total responsabilidade por aquilo que nós fazemos, isso torna o nosso caminho, o caminho do nosso aprendizado muito mais fácil, porque a cada erro nós conseguimos procurar identificar os nossos erros e, portanto, nós conseguimos encontrar a fonte, a origem dos nossos erros e talvez corrigir e dessa forma melhorar, evoluir, como quer que você queira chamar.
O que tudo isso tem a ver com o que eu estou falando com o mercado? Eu cheguei à conclusão de que negociar dentro do mercado enfim, é uma atividade psicológica, é uma atividade mental, ok? Não se trata de você seguir cegamente um sistema e que você vai obter lucros. Não, o mercado ele gera informações a respeito de si mesmo e a forma como você interpreta, como você reage baseado nessas informações que o mercado gerou, isso que faz toda a diferença. E a única coisa que o mercado faz é exatamente isso: gerar informações a respeito de si mesmo, ok? A interpretação e a decisão que você toma baseado nessas informações que o mercado gera é total responsabilidade sua, ok? Bom, baseado na informação que o mercado gerou a respeito de si mesmo, essa linha de tendência de alta, nós tivemos um rompimento e ponto principal de interesse para essa semana é essa zona aí de suporte. Nós temos a DJPY no gráfico diário. Aqui é uma resistência muito importante. Aqui foi resistência, ok? E nós podemos ver como o mercado formou esse triângulo. Nós tivemos aqui rompimento, tivemos agora aqui uma retração e ponto principal de interesse para essa semana é essa mínima. Certo? CHF-JPY, deixa eu tirar um pouquinho esse zoom. Nós temos essa linha de tendência de queda. O mercado acabou de tocar e talvez aconteça rompimento. Ponto de interesse, exatamente onde o mercado está agora, é um ponto de interesse muito importante. Uma vez que o mercado, a partir daí, ele pode começar a subir, pode cair, enfim, pode fazer o que ele quiser. Mas, de qualquer forma, esse é um ponto de interesse devido a que é uma linha de tendência. Okay? O rompimento dessa linha de tendência aqui pode significar que o mercado vai continuar subindo, talvez até esse nível. Se o mercado retrair isso aqui, se caracterizar como um falso rompimento, isso pode ser um sinal de que o mercado buscará topos de fundo cada vez mais baixos, talvez, em primeiro lugar, esse ponto aqui, que é uma zona de suporte. Certo? Bastante claro, não tem nem muito o que a gente falar. Euro, NZD, nós temos canal de queda. Que coisa mais linda, olha só. Canal de queda no gráfico diário. Ponto de interesse exatamente onde o preço está agora, ok? Semana que vem, a partir desse ponto, pode ser que nós tenhamos oportunidades de compra, de venda, enfim. De qualquer forma, onde o preço está agora é uma zona de interesse muito importante. Procure aí pelo seu sistema de negociação, seja ele qual for, pelas possíveis ou prováveis oportunidades para negociar esse par ao longo dessa semana, uma vez que ele tocou em uma zona de resistência no gráfico diário. Eurocard, nós temos aqui movimento de alta muito expressivo. Deixa eu colocar no gráfico semanal. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Caramba. Ponto principal de interesse, zona principal de interesse, a zona de 1.4400, ok? Essa é a zona principal de interesse. Aqui funciona como resistência, e aqui já está funcionando como uma zona de suporte muito importante. No gráfico diário, nós temos essa linha, essa linha de tendência de queda, unindo esses dois pontos, e agora nós tivemos o rompimento desse. Bom, eu precisei dar uma pausada no vídeo. Bom, aqui foi resistência, aqui foi suporte, nós tínhamos essa linha de tendência de queda, e agora o preço iniciou o rompimento, ok? Nós não sabemos se esse vai ser o rompimento real ou não. De qualquer forma, ponto principal de interesse aqui, a máxima desse rompimento, ok? Outro ponto de interesse, caso aconteça rompimento, a zona de 1.4400, que é o número redondo. No gráfico semanal a gente pode ver claramente como aqui atrás funciona como resistência, suporte. Caso o preço rompa essa zona de suporte, ele pode vir buscar níveis mais baixos, como esse aqui, por exemplo, talvez esse aqui e, em última instância, esse aqui.
certo? CAD CHF vai ser algo mais ou menos parecido com o EuroCAD. No gráfico semanal temos uma linha que vem lá desde 2007. Essa linha está um pouco longe ainda do preço, mas enfim, vamos deixar ela marcadinha aí. No gráfico diário nós tínhamos essa linha de tendência de queda aqui, tivemos rompimento. No gráfico diário nós temos, deixa eu aumentar um pouco agora, nós temos essa linha e aconteceu, ou começou o rompimento. Ponto de interesse, essa mínima aqui, ou caso o mercado comece a subir, essa máxima para o CAD CHF. Ok? Vamos ver o próximo. NZD-JPY, máxima e mínima. Não tem nem muito o que dizer a respeito desse par. No gráfico de 4 horas tivemos o rompimento dessa linha e ponto de interesse aqui nessa máxima. Ok? Aqui no gráfico diário vai dar para ver perfeitamente. É isso aí, esses são os pontos de interesse para essa semana. Nós também temos NZD-USD, que no gráfico semanal deu pra gente essa mega resistência. Existem pessoas que dizem que negociar no mercado é um jogo, ok? Que nós sempre dependemos da sorte e que, bom, que é impossível ganhar dinheiro no mercado a longo prazo. Mas se você tiver a abordagem correta, se você utilizar as ferramentas corretas e interpretar os sinais que o mercado dá da forma correta, olha só que coisa mais linda. Aqui atrás esse nível funciona como resistência e aqui atrás funciona como resistência novamente. Se nós entrarmos no gráfico diário, ele deu uma linda oportunidade, que inclusive foi falado disso no canal de análises, deu uma linda oportunidade de venda aí nessa zona, ok? Não existe, logicamente existem teorias de todos os tipos, de todas as formas. De qualquer forma, sim, é possível ganhar dinheiro no mercado e sim é possível você ser lucrativo e viver disso, ok? Ponto principal de interesse para o NZD-USD, exatamente de onde o preço acabou de sair. Temos uma confluência de fatores, essa linha de tendência de alta unindo esse ponto com esse ponto, o preço tocou na linha, deu uma, enfim, passou um pouquinho, começou a frear e passou um pouquinho. Nós temos esse ponto que aqui atrás foi suporte, aqui atrás foi suporte e o preço começou a subir, ok? Esse mesmo nível, olha só que coisa legal, aqui atrás funcionou como resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, resistência, e aqui foi suporte, e aqui foi suporte, certo? Claro, direto, objetivo, enfim, você não precisa carregar sua tela com 300 tipos de indicadores e seta para tudo quanto é lado e média de tudo quanto é cor. Absolutamente não precisa disso, ok? Você pode negociar de uma forma extremamente clara, objetiva, direta, sem, enfim, vendo a informação que realmente interessa, aquilo que realmente faz o preço se movimentar, que são zonas de suporte, zonas de resistência, zonas de interesse. O que é uma zona de suporte? É uma zona onde a demanda é maior do que a oferta. O que é uma zona de resistência? É uma zona onde a oferta é maior do que a demanda, ok? Portanto, o que movimenta o mercado é a oferta e demanda. E no gráfico nós podemos ver zonas de oferta e de demanda através de suporte e resistência. As pessoas perguntam, mas o mercado não muda? Sim, o mercado muda. Muda legislação, muda, enfim, regulação, muda a alavancagem que é permitida em um determinado país ou uma determinada parte do mundo. Mas se você negociar baseado em suporte, resistência, oferta e demanda, isso não vai mudar nunca. Porque o dia que isso mudar, o mercado deixa de existir. Okay? Oferta e demanda, suporte e resistência são a própria essência do mercado. Não existe como isso deixar de funcionar, porque o dia que isso deixar de funcionar, o mercado para de existir. Não existe como nós negociarmos em um mercado onde oferta e demanda não funcione.
Ok? Bom, o que mais que nós temos? Vamos ver. NZD-CHF, estou meio filósofo hoje, mas nós temos essa linha de tendência de alta, unindo esses dois pontos. O mercado iniciou um possível rompimento desse canal. Zona principal de interesse, exatamente onde o preço está agora, que pode servir para a gente como aí dar oportunidade de compra ou de venda. NZD-CAD, nós tivemos essa linha de tendência de alta, aconteceu rompimento, podemos atualizar para cá, também aconteceu rompimento, atualizamos para cá e ainda não foi rompido. Bom, se o mercado já rompeu essa e está rompendo essa, é provável que ele queira cair, ok? Portanto, eu vou tirar a linha de tendência de alta e vou considerar apenas essa zona de suporte como sendo meu ponto principal de interesse para essa semana. Ok? A partir daí o mercado pode dar oportunidade de compra, de venda, enfim, pode fazer o que ele quiser, e quando ele fizer o que ele quiser, ele vai deixar informações para a gente a respeito de como negociar e aproveitar as oportunidades também. GBP NZD. Bom, nós temos aqui resistência, nós temos aqui suporte, nós temos essa linha de tendência de alta, essa aqui foi rompida, essa aqui teve alguns falsos rompimentos, mas o que realmente interessa é essa aqui, que é mais próxima do preço e também é mais exterior nesse momento, ok? Tivemos essa zona aqui de resistência e ponto principal de interesse, bom, a linha de tendência de alta ou a resistência aqui em cima, certo? GBP-CAD, estamos em uma tendência, um canal de queda, a gente pode ver aqui claramente. No vídeo da semana passada, eu falei que esse par provavelmente poderia cair, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, isso aqui é sexta-feira, isso aqui é quinta, quarta, terça e segunda. Então, no fechamento da semana passada, ele estava nesse ponto aqui, quando eu gravei o vídeo. Se você ver o vídeo da semana passada, você vai identificar. Bom, o fato é que ele caiu, a tendência de queda está acontecendo. Tivemos rompimento de uma linha de tendência de alta bastante importante que passava por aí, e agora ele começou a cair. Ponto principal de interesse, exatamente onde ele está agora, devido a que aqui atrás ele funcionou como suporte já anteriormente e pode vir a funcionar de novo ao longo dessa semana. Ok? GBP AUD. Bom, deixa eu diminuir. Tínhamos essa linha, foi rompida, enfim, o mercado foi rompendo linhas e linhas e, portanto, não me interesso muito nessa situação agora. Nós temos um pequeno canalzinho de alta, arrumar isso aqui, e exatamente onde o preço está agora é uma zona de interesse muito importante que pode dar para a gente alguma oportunidade de compra ou de venda, ok? Aí onde o preço está agora é uma zona de interesse importante. Se formar uma tendência de alta em M30, por exemplo, o TH1, a partir desse momento o mercado começar a subir na semana que vem, pois é bastante provável que essa tendência gere oportunidades para a gente. Nós temos o ouro também, linha de tendência de queda nesse ponto e linha de tendência de alta nesse ponto. Bom, ponto de interesse, a resistência e o suporte. Não tem nem muito o que dizer. Quanto mais próximo o preço está do final de um triângulo, enfim, mais eu quero ficar de fora até que aconteça o rompimento. Se o mercado continuar andando de lado, pois eu não vou negociar de forma alguma. Nós também temos a prata, que temos aqui uma zona de suporte muito bem estabelecida, ok? Aqui foi suporte e aqui foi suporte, e nós temos uma linha de tendência de queda unindo esses dois pontos. Portanto, ponto de interesse, a resistência e o suporte, ok? Em H4 nós temos uma tendência de queda pelas médias móveis e é bastante provável que essa tendência continue continue válida ao longo dessa semana. Temos aqui um canal de queda e é basicamente isso aí. Ok? Bom, 40 minutos de vídeo,
extrapolei todos os meus limites para esse vídeo. Me desculpem por ter feito um vídeo tão extenso. De qualquer forma, acreditem, a intenção foi das melhores, certo? Inscreva-se no canal. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode me mandar. Eu recebo muitos e-mails todos os dias. Então, se você tiver alguma dúvida, comentário, manda no meu e-mail, por favor. Não coloque a sua dúvida, o seu comentário nos comentários do YouTube, uma vez que eu vejo os comentários, logicamente, mas responder todos os e-mails que eu recebo, as mensagens pelo Facebook, as mensagens pelo Skype e os comentários do YouTube, para mim fica um pouco difícil, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, mande a sua dúvida no meu e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. Espero que você tenha uma ótima semana, que você consiga fazer muitos pips, que você consiga atingir os seus objetivos. Estou à sua disposição para ajudar em qualquer dúvida, comentário que você tiver, ok? Sinta-se livre. Um grande abraço a todos, fique com Deus.